Agora nós vamos ao vivo direto para os estúdios da Primeirinha da cidade, FM o Dia 92.7. Lá vamos conversar com Nájila Fernandes e com Arimaté Azevedo. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Lívio, boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, Arimaté. Quero começar nossa conversa de hoje falando para você sobre uma pesquisa, a qual nós tivemos acesso hoje, que coloca o governador Wellington Dias como o terceiro melhor governador do Brasil. Como é que você vê, como é que você recebe esta informação? A divulgação ela está indo além do efeito da produção em si da pesquisa, Lívio. Essa é a pesquisa do portal, portanto, Congresso em Foco. E ele ouviu senadores e deputados, acho que em torno de 61, 70 deputados e senadores, que fazem uma menção ao governador. No caso, ele é o terceiro, porque os primeiros colocados são o maranhense, Flávio Dino, e o baiano, esqueci até o nome dele, Rui Costa. Então, o Wellington é o terceiro. Isso é uma disposição de escolha, saber do perfil de importância deles entre os demais governadores. Não é um apanhado com embasamento científico, estatístico, e sim opiniões colhidas junto a deputados e senadores que fizeram essa escolha. Muito bom para o governador, então, que ele se destaque entre os seus colegas. E até lembrando que essa pesquisa, os melhores colocados são nordestinos. Só saiu aqui o da faixa o governador do Espírito Santo. Os demais, o Ceará e Pernambuco, são todos nordestinos. Porque os nordestinos são gente boa, hein? Evidente. Ari, eu também quero te fazer Agora é o seguinte, não sei quantos dos entrevistados são do Nordeste, né? Entre senadores e deputados. Ari, também queria um comentário seu, porque duas parlamentares piauienses estão sofrendo ataques nas redes sociais após as votações de ontem da reforma da Previdência. Eu estou falando dos perfis oficiais de Margarete Coelho e de Iracema Portela no Instagram. Eu observei muito bem o que está acontecendo com a deputada federal Margarete Coelho. A deputada federal Margarete Coelho é uma jurista, é uma excelente advogada. E o que chamou a atenção foi ela ser contra a história da prisão em segunda instância. Tudo muito bem que isso aí é uma discussão no Brasil inteiro, porque a Constituição Federal, ela não permite que o cidadão seja recolhido à prisão com a sentença ainda transitada em julgado. E o que acontece é que o STF decidiu que pode, tanto que a aplicação dela foi feita em cima de quem? Do preso mais importante do país hoje, que é o Lula. E aí então fica essa discussão. A deputada, ela se votou contra isso, contra a prisão em segunda instância. E aí vem as reações. E pelo que você notar, e você, telespectador, for averiguar, a maioria é de perfis de fora de Teresina. Isso no Instagram, isso nas redes sociais, com ataques violentos à deputada. Chegam até a falar aquela história de corporações. Vamos fazer com que ela não seja mais eleita, não volte mais, e que ela está fazendo isso para proteger o presidente do seu próprio partido. Aí fala que ela é do progressista, partido da propina. Rapaz, é muita agressão. Quanto a deputada... sim, aí ela também, a Iracema, ela se volta contra aqui a não levar a leilão os bens recolhidos de bandidos, essas coisas. Eu acho aí, eu não sei com que base ela votou contra isso. Porque, na verdade, a condenação em si, tem duas condenações, a penal, que recolhe, que priva de liberdade, e essa pecuniária. Eu acho que se o cidadão amealhou um patrimônio fabuloso, foi em cima, foi roubando, foi tirando
do contribuinte. Então, que se devolva, que se recolha isso. Eu discordo dessa posição dela. E ela vem sendo muito criticada nisso. A deputada Iracema também está indo mesmo, que é do Partido Progressista. Então, as críticas árduas partem geralmente de pessoas que não são nem piauienses, são de perfis de fora do Piauí. Arimatea, mas tem uma situação que realmente me incomoda e também me preocupa. É a questão da política do ódio. A gente não está mais discutindo questões políticas partidárias ou questões administrativas. Nós, infelizmente, quando vemos estas agressões a parlamentares do estado do Piauí ou de qualquer outro estado brasileiro, nós vemos ofensas de baixo calão, contra a honra e até contra gênero. Eu acredito que realmente é isso que me incomoda, e eu acho que aquele que incomoda muita gente aqui no Brasil incomoda é tudo acabar como uma grande questão da política do ódio. Incomoda todo mundo, e eu acho que nós vamos caminhar para punir esse tipo de coisa. A sua opinião, a sua opinião é livre, você tem que ter liberdade para externar a sua opinião. E não tem que eu, necessariamente, ter que ir para a agressão. As pessoas não estão contra-argumentando com urbanidade. Elas estão contra-argumentando no ataque. Isso eu tenho certeza que se vai encontrar, o Congresso Nacional vai encontrar mecanismos para proibir isso. Porque já existe. Eu acho que se você é agredido nas redes sociais, ainda a rede social é um território sem lei. Mentira! Se você identifica o sujeito, tem um perfil ali, se identifica, ele se responde criminalmente, ele responde civilmente pelos seus atos. Basta querer. Então, se você for, no caso aí da deputada Margarete, é uma avalanche de agressões contra ela. E se detiver em investigar perfil por perfil, pode sim, pode levar todos eles à barra da justiça. E eu tenho certeza, Lívio, que nós vamos chegar a essa situação de, sendo atacado nas redes sociais, que não é um território sem lei, isso aí é lenda, a pessoa responde pelos seus atos sim, e pode ser penalizada por isso sim. Meu caro Ari, queria lhe perguntar uma coisa, na realidade, antes de introduzir o próximo assunto, queria te fazer uma pergunta pessoal. Você é das pessoas que acreditam em coincidências? Existe, né? Existem, né? Existe. O que é que você me fala sobre a coincidência da liberação de 176 milhões de reais a título de emendas parlamentares, logo após a aprovação em primeira votação da reforma da Previdência? Essas são as coincidências programadas. Todo mundo já sabia. Eu diria, são até anunciadas. Todo mundo sabia que, não obstante, Bolsonaro se elege pregando a nova política, o novo fazer política. E ele esbarrou ainda numa mentalidade que vem do passado. A velha política do toma lá da cá. Aí nós vemos a coincidência. A coincidência de quê? Deputados estão pondo mão nas suas emendas. As emendas parlamentares é um artifício também criados, combinado, para que os deputados lancem mão de recursos e em proveito deles, faça chegar aonde quiser, seja no município para fazer obra, seja para evento, seja, quer dizer, ele tem direito, são as chamadas emendas impositivas. Agora, todo mundo sabe que, apesar dessa, eu não digo nem divisão, dessa questão com relação ao projeto da Previdência Social, a grande maioria não votou por imaginar que o Brasil vai mudar com isso. A grande maioria votou em cima dessa coincidência de receber emendas parlamentares. Eu até disse na minha coluna anteontem que tem senador que já está se montando, se mudando para um apartamento de 4 milhões. E eu não diria nem se é a Teresina ou não, é um senador nordestino. Então, tudo isso faz parte do jogo, do velho jogo do toma lá da cá, do velho jogo da entrega conforme o recebimento. Lamentavelmente. Mas também eu lhe digo, assim como eu acho que essas agressões, esse tipo de posição nas redes sociais, um dia será punido severamente e será coibido severamente para demonstrar para eles que eles não podem tudo, eles não podem avançar naquilo e que fere o direito do outro, também eu acredito que esse modus operandi da velha política um dia vai acabar. Nós teremos
congressistas, parlamentares, pensando mais no Brasil, mais no interesse dos seus estados, da população, do que no seu próprio umbigo, nos seus próprios esperamos, interesses. hein, Ari? Só para encerrar nossa conversa da semana, essa questão da liberação, essa coincidência da liberação das emendas, na proximidade desta votação tão importante, é ilegal ou é só imoral? Eu diria que é imoral, porque não é ilegal, porque é aquela história, o presidente estrategicamente, como eu já vi em outros tempos lá em Brasília, estrategicamente segurou todas as emendas de todos eles. Eles têm direito, todo ano eles se reúnem e definem as emendas, seja para obras estruturantes, através do Estado, e sejam as suas impositivas e que eles põem para quem eles quiserem. Por exemplo, o deputado fulano de tal botou 5 milhões para a emenda para a saúde de Teresina, e botou lá em Bom Cabeça do Tempo para a construção de calçamento. Isso se pode, é evidente. Não é ilegal. A questão em si, e o momento, e a coincidência, vamos usar isso, é que não é tão moral. Ok, Ari, muito obrigado pela sua participação. Excelente fim de semana para você e até a próxima segunda-feira. Para todos nós. Nájila Fernandes, nos encontramos ainda hoje aqui na tela do canal 23.1. Exatamente, com a segunda edição do Dia News, às 6 da noite. Muito bem, Nájila, obrigado, viu? Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Lívio. Bom final de semana.